a gente vai falar sobre o filme Deus Não Está Morto. Então, a Bia vai começar orando aqui com vocês, então vamos lá. Convido vocês a estarem fechando os seus olhos, onde vocês estiverem, e eu vou orar. Pai, coloca esse momento agora em Tuas mãos, que não sejamos mais nós falando, mas que o Senhor se revele através da nossa palavra. Que o Senhor faça o Teu querer agora aqui no nosso meio, Pai. Que o Senhor possa estar mudando a atmosfera, tanto aqui onde nós estamos gravando o vídeo, como nas casas das pessoas que estão nos vendo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada pessoa que está nos vendo. Senhor, nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo não é o momento mais propício para as pessoas estarem animadas e alegres. Sabemos que as pessoas andam desanimadas e então que agora, Pai, a palavra que sai das nossas bocas possa estar trazendo ânimo e esperança para as pessoas que estão desacreditadas, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, trazendo através de nós agora um momento de alegria e de paz, Pai, através da nossa vida. Que as pessoas possam sentir o Teu amor e a Tua presença através de nós e desse vídeo, Pai. Que as pessoas sejam edificadas e possam estar entendendo do Teu amor através da nossa vida e do vídeo que nós estaremos gravando, Pai. Que nada que tente nos atingir, Pai, a gente crê que não seremos atingidas e nem quem está em casa, porque temos o Senhor com nós, só o Senhor nos protege. A gente crê que quem nos protege não dorme, está sempre com a gente, sempre no nosso coração. Então nós sabemos, Pai, que por dificuldades nós passaremos, mas nós nunca perderemos nossas batalhas, porque o Senhor está ali nos sustentando e lutando nossas guerras com a gente, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida da Zig, a vida da família dela, da minha família, Pai, a vida de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Eu te agradeço e te louvo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Como a gente combinou no último vídeo, nós assistiríamos o vídeo Deus Não Está Morto e pedimos que vocês também assistissem na casa de vocês para a gente estar falando um pouquinho sobre o filme e o que a gente entende sobre o filme. Esse filme, para mim, eu gosto demais. Eu acho que eu já assisti umas 5 vezes o filme e todas as vezes que eu assisto eu me emociono e eu choro, porque eu acho um filme muito forte. Esse é um filme que, nossa, eu super recomendo, você que assistiu, é muito bom. E todas as vezes que eu assisto foi igual a Bia falou, me edifica, eu me sinto conectada com Jesus. É uma sensação incrível ver aquelas pessoas buscando cada vez mais, reconhecendo Jesus como seu único Salvador, reconhecendo que Deus não está morto e reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que Ele vai nos guiar, que a gente tem vida eterna através dele, o amor dele, que ele tem pela gente, é surreal. E todas as situações que vivemos, que a gente não consegue explicar, é incrível. Uma vez eu estava contando a Bia hoje que eu vi acho que numa live do André Fernandes, que ele falou assim, se a gente sabe explicar, é porque a gente agiu com a nossa vontade. Se a gente não sabe explicar o que está acontecendo, como a nossa vida se moveu, é porque Deus realizou todos os milagres na tua vida. O filme, ele conta várias histórias que ao decorrer do filme vão se entrelaçando. Começa com uma história de um estudante de direito que se matricula em uma aula de filosofia e tem um professor que é ateu. E o professor, ele pede que no primeiro dia de aula os alunos escrevam em um papel que Deus está morto, porque ele acredita nisso, então ele não quer ter conflito com seus alunos ao decorrer das aulas. E o aluno, acho que é Josh, ele se recusa a estar escrevendo nesse papel que Deus está morto. Porque não é algo que vai de acordo com as crenças dele. Para ele, Deus é o centro. Ele acredita que Deus está com ele em tudo. Então, ele já entra em conflito com o professor ali e o professor propõe para ele que ele prove a existência de Deus. Se ele acredita
acredita tanto nisso, então que ele provasse. E é assim que Josh faz. E Josh, ele se mostra numa coragem assim imensa, porque ele desafia um professor, ele tá ali correndo o risco de ter a vida acadêmica dele acabada, ele vai contra as vontades da namorada dele e ele enfrenta tudo e vai para as aulas provar para aquele professor e para aqueles alunos que Deus está vivo, que Deus vive. E como normalmente a gente faz, a gente sempre busca pedir ajuda e direção de alguém que está acima da gente, do nosso discipulador, do nosso pastor. Assim ele também fez, foi conversar com o pastor. E ele se mostrou em dúvida e o pastor pediu para ele ler 2 versículos, que eu e a Zig vamos estar lendo para vocês agora. É Mateus 10:32. E fala assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o segundo é Lucas 12:48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então o professor pergunta para ele fala: Josh, se você não falar de Deus para essas pessoas, quantas pessoas daquelas que estão na sua sala você acredita que vão vir para um culto, vão ouvir falar de Deus em outro lugar? E ele para e pensa que provavelmente nenhuma. Então o professor disse: então você está me dizendo que a maioria daquelas pessoas terão a chance de ouvir de Deus apenas se você falar de Deus nessas aulas? E ele diz que sim. Então, tipo assim, não restou mais dúvidas para ele, porque se aquelas pessoas só poderiam ouvir falar de Deus através da vida dele, era isso que ele ia fazer, era isso que ele tinha que fazer, porque a nossa missão aqui é pregar, é fazer o ID, é pregar o evangelho até os confins da terra, que nós temos que levar o evangelho para todas as pessoas, fazer todas as pessoas que a gente pode conhecer o evangelho, porque é isso que Deus destinou que nós fizéssemos. E é isso que o Josh faz. Ele sofreu, ele perdeu a namorada, ele teve que estudar muito porque o professor era muito inteligente, mas ele conseguiu. Ele provou para aquelas pessoas e através daquelas 3 aulas de 20 minutos que ele teve para mostrar, para provar a existência de Deus, ele provou e a partir dali muitas pessoas aceitaram Jesus. Então, só na história do Josh já fica uma lição imensa pra gente, que nós estamos aqui para pregar o evangelho e se a única chance que uma pessoa tem de ouvir falar de Deus é através da nossa vida, então a gente não pode esperar, a gente não tem que ficar pensando, a gente tem que ir lá e falar mesmo de Deus e falar mesmo do evangelho, porque essa é a nossa missão aqui. E um ponto bem chave que eu achei de tudo aquilo é que o professor sempre ele conhecia a palavra. Ele perdeu a mãe dele, então ele tem uma frustração por ter perdido a mãe dele. Ele chega a comentar falando assim: ai, eu orei, minha mãe orou e ela morreu. Então ali começa a frustração da pessoa. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que é um ponto muito chave em tudo isso. E nessa situação que a gente vê do professor, tipo, por ele ter uma frustração, eu acho um ponto muito chave que fala em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele por ele ter orado, por ele ter buscado a mãe dele ter acabado morrido, ele se frustrou. Mas ele não entendeu que Jesus se entregou num Calvário pela gente. Esse versículo que eu acabei de falar, fala muito. Ele se frustrou, ele parou de acreditar que Jesus se entregou por mim, por você. Ele acabou ficando atordoado. Isso é muito o que está acontecendo no mundo agora. Muitas pessoas conhecem a palavra, ora, perde
perde familiares e para de acreditar perguntando, nossa, mas por que eu perdi tal pessoa? Igual aconteceu com a mãe dele que morreu de câncer. Ele se frustrou, mas ele tem que entender que Jesus venceu o mundo. Ele tem que crer que a palavra é viva, Deus é amor. Que a gente, nesse mundo, passaremos por aflições sim, não é todo dia que a gente vai ter um dia bom, mas a gente tem que crer que nesses dias bons sempre vai ser com um propósito, sempre tem um propósito, sempre tem um propósito para tudo isso. Deus vai revelar para você. Em meio às tempestades, Ele está do teu lado, te guiando, filho, eu estou aqui, não desista de mim. E o professor acabou fazendo isso, ele acabou desistindo da palavra. Ele acabou desistindo e fazendo todo mundo dessa sala desistir, negar a Deus. E por ele ter se frustrado, ele queria que a sala inteira declarasse que Deus estava morto. Então, o Josh, ele pensou, não, eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou negar meu Deus mesmo que seja só para agradar meu professor, que ele queria que fazesse só para agradar ele. E ele não quis desagradar a Deus. E é isso que a gente tem que tentar, não desagradar a Deus e sempre confiar nele, que ele está com você em meio às tempestades. E depois de um tempo, chega uma pessoa para ele e fala, nossa, que coragem você teve. Deus deve ter se alegrado muito da sua atitude. E a gente vê que essa frustração é algo tão comum, não é normal, porque para mim não é normal. Mas assim, a gente está depositando as nossas expectativas na coisa errada. Um dia, logo quando eu me converti, eu ouvi assim, coloque suas expectativas em Deus e você nunca se decepcionará. Porque Deus não decepciona. A gente que coloca as nossas expectativas em coisas erradas, em pessoas erradas. E a gente se frustra porque as pessoas não são perfeitas. Assim como a gente erra, a gente peca, as pessoas são assim também. E com esse professor, ele era uma criança cristã, ele conhecia a palavra, ele sabia dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E ele se frustrou porque a mãe dele faleceu, mas assim, Deus tem um propósito até na morte da mãe dele. A gente entende que para uma criança isso é difícil de aceitar, mas a gente tem que se agarrar em Deus nos momentos difíceis e saber que nem ali Deus está nos abandonando, Deus está sempre com a gente. A gente tem que entender que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Ele. Não deposite em pessoas algo que as pessoas vão te depositar. Não deposite nada em pessoas que vão acabar te magoando. Eu posso magoar a Bia, ela pode ficar chateada comigo e alguma coisinha que eu faço. Mas com Deus é 100% certeza que Ele não vai te decepcionar em nenhum minuto. E mais uma vez a história dá uma ligada assim. Esse mesmo professor que é tão descrente assim, ele namora uma moça que é cristã. E a moça, em um jantar, fica muito chateada porque ele fala várias coisas que desagradam ela e ela decide terminar o relacionamento que ela tinha com ele. Um relacionamento que, na minha visão, assim, super difícil, porque ela é super crente e ele super descrente. Então, não tinha nexo, não tinha como continuar aquilo. E ela escolhe deixar ele porque, mais uma vez, Deus se faz tão presente na vida de alguém que a pessoa prefere desagradar uma pessoa e continuar agradando a Deus. E mais uma vez a gente vê na história ela buscando um pastor e pedindo orientação para ele. E ela fala, mas pastor, eu vejo qualidades nele. Daí ele fala, mas isso acrescenta para a sua fé? Isso está te acrescentando? Ele está te ajudando ou ele está te escondendo a tua fé? Porque ela não podia comentar nada sobre Deus perto dele, que ele já vinha fazendo piadinha e ofendendo ela na frente dos amigos deles, porque ela acredita em Deus e ele não. E ela busca o pastor e ela decide abandonar ele e buscar Cristo, viver uma vida com um Cristo, viver uma vida para Deus, ser guiada nele, porque ela crê que buscando a Deus ela tem um propósito, e ela tem um propósito nele, de pregar o evangelho,
ou de qualquer outro chamado. Sim, o filme também mostra a vida de uma menina muçulmana. Ela toma a decisão de seguir Jesus, mas isso tudo escondido do pai dela e do irmão. E um dia ela tá no quarto dela e o irmão dela vê ela ouvindo versículos no celular. E ela pede, por favor, que o irmão dela não contasse pro pai. E o irmão dela vai lá e conta pro pai deles que ela tá seguindo Jesus. E para os muçulmanos isso não é aceito. Então ela é expulsa da casa, o pai dela não aceita, o pai dela sofre muito também porque ele tá mandando a filha dele embora, mas isso é inaceitável para ele. E isso é algo muito comum de acontecer, às vezes a gente nascer em uma família que é de alguma outra igreja, de alguma outra religião, e quando a gente resolve seguir uma igreja diferente, a gente ser mal vista, a gente ser tratada mal, família virando contra família, tanto conflito dentro da família por uma decisão nossa. Às vezes as pessoas que tanto falam dentro da sua casa que tá errado você seguir uma igreja diferente, uma religião diferente, mal sabem o que elas estão fazendo dentro da igreja. Talvez eles só digam, eu sou de tal igreja, eu faço isso, mas é tipo assim, eles só falam mesmo, sabe? Não seguem e não vivem realmente o que o Evangelho prega para que nós seguimos. Então, a menina também teve assim imensa coragem, imensa fé em Jesus quando ela decidiu segui-lo, mesmo sabendo que a família seria contra isso, e ela foi mais uma vez fora todos os outros, ela também foi até o pastor Dave, é o nome dele, ela também foi até o pastor se questionando pro pastor, será que eu tomei a decisão errada? Será que não era isso que eu devia ter feito? Mas assim, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não aceitam as decisões que nós tomamos de seguir a Jesus. Muitas vezes pessoas tão próximas da gente vão se voltar contra a gente por causa disso. Vão chamar, assim, no nosso caso que somos jovens, vão falar que a gente está deixando a nossa vida de lado, que a gente está deixando de viver, que a gente é careta, que a gente está deixando de ir pra festa e deixando de aproveitar a vida. Mas que vida é essa que eles aproveitam, sabe? A gente, como a Zig já falou antes, a gente tem que viver a nossa vida olhando para o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, então assim, coisas que não acrescentam na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, sei lá, talvez não seja a vida. Talvez seja algo que o mundo está pregando aí para as pessoas e elas estão acreditando como a melhor vida que elas possam ter, mas não é isso que agrada o coração de Deus. Então eu, Beatriz, prefiro ser careta, prefiro deixar de viver a vida como muitos dizem que é viver a vida. Eu prefiro viver a minha vida seguindo Cristo. E a outra parte da história também que conta no filme, que é o irmão da namorada do professor, que ele se deixou ser corrompido pela ganância do mundo, pelo dinheiro. E ele vai visitar a mãe dele, que tem demência. E ele começa a humilhar ela, começa a falar, olha, você sempre orou pro seu Deus, sempre orou, sempre pediu, sempre estava lá ajoelhando, orando pro seu pai. E saiu hoje com demência. E ele fica lá, humilhando ela um bom tempo. E do nada, ela começa a falar. Do nada não, né? O Espírito Santo agiu sobre ela, ela começou a falar uma passagem da Bíblia, falando que muitos terão uma vida de luxo e sem luta, porque o capeta não quer que elas vivam a vida com Cristo. Mas vai ter uma hora, ela falou isso bem especificamente, mas vai ter uma hora que você vai cair, que você vai ver que você tem um vazio dentro de você, que o cara era muito arrogante, nossa, ele era muito arrogante. E ela começou a falar, você vai ver isso, você vai ver que está faltando algo em você.
Daí ele falou assim, mas eu tenho tudo. Ela continuou falando. Ele falou assim, mas o capeta quer isso mesmo. Ele quer achar que você tem tudo, mas ao final você não tem nada. Daí ele fica meio tipo, o que você está falando? Você tem demência. Na cabeça dele, eu acho que você passou isso. Daí ela vira pra ele e fala, qual é o seu nome mesmo? Olha que lindo essa cena. O Espírito Santo agiu sobre ela para falar tudo que aquele cara precisava escutar. Para ele entender que o que ele passa nessa vida, que todo esse dinheiro que ele acha que ele tem, que ele pode comprar o mundo inteiro, não serve para nada se ele não tem Deus no coração. As pessoas têm que entender que o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro não importa, porque não adianta nada você estar lá comprando tudo se você tem um vazio aqui. Se você chega na tua casa, você não tem ninguém. Se você chega lá e pensa, nossa, estou sozinho mais um dia, mas no outro dia começa a comprar tudo, a tipo, tentar estancar o que você tem aqui. Não adianta. O que importa mesmo é você estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio disso. E foi isso que ela passou para ele. Que não importa esse mundo de luxo, que não importa nada. O que importa é você estar com Deus, você seguir o caminho de Deus. Você entender que, eu vou falar de novo, você entender que o teu alvo é Cristo. Você tem que viver uma vida perante a Deus, buscar clamar mais, buscar ganhar pessoas através dele. Você ser o intercessor dele. Que sejamos cópias dele mais e menos da gente. O mundo não vai trazer nada pra gente. Busca o amor de Deus. É isso que eu peço pra vocês hoje. Sabe, agora, assim, falando isso, eu acho assim que é muito mais importante nós termos um coração cheio de Deus do que um cofre cheio de dinheiro. Porque o cofre cheio de dinheiro vai ficar aí. E o nosso coração cheio de Deus? Nosso coração cheio de Deus vai nos levar para os momentos e para os lugares que nós nunca imaginamos poder chegar. Então eu acho que é muito mais válido isso, sabe? Nós estarmos preenchidos espiritualmente, não só fisicamente, com bens materiais. Esse mesmo cara, ele tinha uma namorada, esse cara que a Zig estava dizendo. E ela descobriu um câncer. E ela não era crente e questionava muito Deus. Ela fez uma reportagem com um cara e ele falou muito de Deus para ela e ela já ficou incomodada ali. E depois ela foi entrevistar uma banda evangélica. E chegando lá, ela começou a questionar eles, perguntando um monte de coisa. E na hora eles perceberam que ela não estava ali querendo questionar ele, ela estava ali porque ela queria sentir o que eles sentiam. Ela queria saber se o que eles sentiam era realmente verdadeiro. E então eles começam a orar por ela. E eles oram e a banda intercede por ela e ela é curada. E naquele momento Jesus faz um milagre na vida dela, ela é curada do câncer. E nesse mesmo show dessa banda, tá a namorada do professor, a ex-namorada do professor, tá o Josh, que é o que começou o filme, tá um menino com o Josh que aceitou Cristo através da vida dele, e o professor tá indo no show atrás da namorada. E durante o caminho começa a chover e ele corre para atravessar um sinal por causa da chuva e ele é atropelado. No momento que ele é atropelado, o carro que está parado lá no sinaleiro é o carro do pastor. O carro do pastor que estava há dias dando problemas para funcionar, eles estavam de viagem marcada e não conseguiam viajar porque o carro não funcionava. Mas desde o carro não funcionando, Deus já tinha um propósito para aquela viagem. Deus já tinha o propósito do pastor parar naquele sinaleiro, naquela hora. Deus já estava cuidando do professor, mesmo sem o professor acreditar nele. E no momento do acidente,
O pastor não hesitou, o pastor saiu imediatamente do carro e foi conversar com o professor. E olhando para o professor, ele fala: você crê em Deus? Você conhece Deus? E ele diz: eu estou morrendo, eu não tenho tempo para isso. E ele fala: mesmo aqui, você vai morrer, sua vida está acabando e Deus está te dando uma chance de aceitar. Deus está te dando uma chance de mudar a tua história aqui agora. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele aceita. Ele, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com toda a discordância dele, mesmo com toda a vontade que ele tinha de provar para as pessoas que Deus não existia, ele caiu em si que aquilo estava errado e que Deus era o Senhor e Salvador dele, e ele aceita Cristo. Ele aceita, e é uma cena muito linda dele estar ali morrendo, sangrando, e ele aceita Jesus. E foi muito bonita essa cena. Então, a partir daí, ele foi salvo. Eu creio de todo o meu coração que ele foi salvo, porque mesmo no último momento, o último suspiro de vida dele, ele aceitou Jesus. E ele morre. Ele aceita Jesus e morre. Então eu creio com todo o meu coração que o professor foi salvo também, porque ele confessou Jesus como Senhor e Salvador dele. E é uma coisa muito linda ver essa cena, mesmo sendo uma situação bem precária. É uma cena muito linda de ver ele, que negava a Deus de todas as formas possíveis, aceitando. Mas eu ainda creio que ele tentava, esconder isso dentro dele. Ele não queria aceitar que Deus existia, pela frustração dele, mas ele sabia das Escrituras, ele sabia da palavra. Eu creio que ele reconhecia, ele acreditava, mas faltou um empurrãozinho para ele aceitar. E na hora dessa cena, o pastor fala: Deus não desistiu de você nem nesse momento. Então aceita Jesus como seu único Salvador. Deus tem um propósito para você, mesmo que não seja aqui. Você vai estar no melhor lugar possível. Você vai conhecer mais da palavra que nós que estamos aqui. Você vai estar com Deus. Aí sim que libertou nele. E ele falou: eu aceito Jesus eu aceito Deus como meu único Salvador. Igual a Bia falou, eu creio que ele foi salvo, porque naquele exato momento ele aceitou, ele creu que Jesus é a nossa única esperança, Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso propósito. Ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado para você. Comece a seguir o caminho dele, que você não vai conseguir nem explicar como tudo isso aconteceu. Mas se você não vai saber explicar, Jesus está agindo na sua vida. E é isso, galera. O filme, eu acho um filme sensacional, como eu já disse no começo do vídeo, eu acho lindo. E eu acho que ele deixa uma mensagem assim pra gente de que sempre que a gente tiver a oportunidade de apresentar a Deus, apresentar Jesus para outras pessoas, que a gente não perca essa oportunidade. Talvez seja a única vez que a pessoa vai ouvir falar de Deus na vida dela. Então, também mostra que Deus nos ama tanto, 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 que mesmo falando para os quatro ventos aí que a gente não acredita, Ele está ali nos amando e nos ajudando. Ele não desiste da gente mesmo quando a gente desacredita, como aconteceu na vida do professor. Então eu acho que a mensagem que esse filme nos deixa é maravilhosa, e que a gente possa estar fazendo como as pessoas do filme fizeram, não desistindo de pregar o Evangelho, de mostrar para o mundo esse Deus, esse Jesus tão lindo e tão maravilhoso que nós cremos. E é isso, galera. Lá no show da banda, eles soltam um desafio para a galera que tá lá no show, que todas elas que estivessem com o celular mandassem uma mensagem para alguma pessoa que ela sentisse vontade, dizendo que Deus não está morto. Então agora a gente desafia vocês a mandar essa mensagem dizendo: Deus não está morto. Então eu espero de coração que vocês tenham sentido o que a gente sente vendo esse filme,
que vocês tenham sido edificados assistindo, assim como nós fomos. E é isso, gente. É o nosso 6º encontro. Na semana que vem já é o último. Vai ser ao vivo. E vai ser ao vivo. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses momentos com a gente. E eu vou estar, desde já agradeço vocês por estarem assistindo até aqui. E eu vou orar pra gente finalizar o vídeo. Pai, eu te agradeço pela vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Agradeço pela vida do diretor que fez esse filme tão lindo e que pensou em cada detalhe para edificar a nossa vida quando assistíssemos. Eu espero de todo o meu coração que quem assistiu e quem não assistiu, que assista, Pai, que elas possam sentir o Teu amor e saber que o Senhor não nos abandona nunca, Pai. Em nenhum momento da nossa vida o Senhor nos abandona. Como eu disse na oração no início do vídeo, nós estamos passando por momentos muito difíceis agora, mas assim como o Senhor não desistiu das pessoas do filme, o Senhor está segurando as nossas mãos agora para passar por toda essa dificuldade, por essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que logo isso vai acabar, Pai, que logo nós teremos a nossa vida normal de volta, Pai, que logo nós poderemos estar nos reunindo e fazendo esse GE, Pai, nas casas, assim como era feito antes, Pai. Eu creio em nome de Jesus que tudo isso vai passar logo, Pai. E que o Senhor vai estar mais feliz e mais contente, Pai, com tudo que nós vivemos nessa pandemia, porque falo por mim agora, Pai, eu estou muito mais próxima e mais íntima do Senhor nesse momento de pandemia. E eu espero, Pai, assim, que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo possam estar também, Pai. Eu te agradeço por todos esses vídeos, por todos esses momentos, por todas as vidas que foram alcançadas, Pai, por todas as vidas que assistiram esses vídeos, Pai. Peço que elas tenham sentido mais do Teu amor, peço que elas tenham aprendido sobre a Tua palavra, Pai, através da minha vida e da Aniele, Pai. Eu te agradeço por tudo que nós vivemos e pelas pessoas e pelo que as pessoas viveram, Pai, através da nossa vida. Eu te agradeço, Pai, te louvo por esses momentos únicos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se você já chegou até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha, marca os amigos e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. Amor vai explodir e vai trazer minhas meninas. O amor